depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ah, mas você não sabe quem eu sou. Ah, você não sabe as minhas práticas. Ah, você não sabe o meu coração. Glória a Deus. Mas tem um Deus que sabe. E se Ele te escolheu, é porque Ele vê uma potencialidade em você. Olha o que a Bíblia vai declarar sobre a escolha de Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 11. Jefté. Era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdará na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha aqui, sobre esse derramado Espírito, sobre a escolha de Deus. E que talvez dentro do seu coração você não se sinta digno. E por não se sentir digno, você despreza as profecias. E o Senhor, Ele nos alerta: ei, não despreze as profecias. Que profecias? Eis que te dou uma casa, um carro. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quer, levante suas mãos e declare: eu recebo, porque eu recebo. Mas maior do que profecias que vão ficar nessa terra, é essa profecia de Joel. Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a terra. Os vossos filhos profetizarão. Os vossos velhos terão visões. Mas aí, por causa desse porém, nós não cremos. Aqui a Bíblia diz que o porém não partiu de Jefté. Os filhos se reuniram e disseram: Jefté, você não vai herdar conosco, porque você é filho de uma mulher que não está nos padrões. Não partiu de Jefté o porém. E esse porém é algo que ele vem, talvez para tentar nos oprimir como igreja. Você nasceu de novo, porém, o Senhor liberou essa promessa, porém, sim, você é digno, porém, e porém. E esse porém tem limitado a igreja do Senhor. Esse porém tem nos aprisionado. Esse porém tem talvez nos amarrado como igreja, como filhos e filhas de Deus. Ei, pois todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito. Não foi algo que a gente quis. Foi Deus que concedeu com graça e misericórdia para nós. O direito, a herança de sermos reconhecidos como filhos. Mas eu não posso ser reconhecido como filho. Olha o porém. Se eu orar, Deus não vai me ouvir. Olha o porém. Se eu quiser me levantar, Deus não vai fazer. Olha o porém. Olha o porém. Quantos testemunhos, igreja, ou talvez você já ouviu ou já viveu isso? No momento mais difícil da sua caminhada, sem oração, sem jejum, sem comunhão, Deus concedeu o desejo do seu coração. Quem já ouviu ou já viveu? Quem já ouviu esse testemunho? Quando eu me afastei, o Senhor fez.
Quando eu achei que eu não ia receber, o Senhor concedeu. Quando eu achei que eu estava longe, o Senhor veio e me resgatou. Sabe por que isso? Porque não é do nosso esforço. E nós temos que nos disciplinar. Nós temos que vencer a nossa carne. Nós temos que lutar para não apagar o Espírito de Deus que há em nós. Porém, é sobre o amor de Deus. É sobre a escolha de Deus. É sobre a graça de Deus. É sobre a bondade de Deus. Tudo que a igreja vive de maravilhoso, igreja, do levantar da manhã e conseguir fazer o seu devocional, é bondade de Deus. E será que o porém da sua vida, ele tem gritado tanto? Será que o porém da sua situação hoje tem falado tão alto a ponto de você desistir de viver o sobrenatural de Deus? Tem desistido de talvez fazer você entender que você sim é digno de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e o teu pai te ouvir. Mas os meus pecados, todos eles foram cobertos pelo sangue. Se não fosse o sangue, igreja, se não fosse o sangue, quando nós estamos aqui, sabe o que faz a bondade de Deus ser derramada? É o sangue que foi derramado. Por isso, é maravilhoso quando nós oramos ao Senhor e declaramos: Senhor, não olhe para mim, mas olhe para o sangue que foi derramado e tenha misericórdia de mim. Esse porém da linhagem de Jefté fez os irmãos afastarem ele. O porém da história de Jefté fez os homens na terra excluírem ele. Olha, você não vai herdar conosco. Mas olha que maravilhoso. Sem Jefté não haveria herança. Olha o que eles falaram. Você não vai herdar comigo. Você não vai herdar conosco. Só que o tempo passou. Os inimigos se levantaram. E eles não estavam conseguindo. Eles não estavam conseguindo manter essa herança. Interessante, né? Olha, Jefté, você não vai herdar a nossa herança. Não queremos você. E a história vai dizer que Jefté sai. E é maravilhoso também porque acontece com Jefté a mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi, quando sai, ele vai para a caverna de Adulão, um grupo de vadios encontra Davi e ali, um grupo de rejeitados ali se aliançam com Davi e um grande exército é levantado. E com Jefté acontece a mesma coisa. Ele não faz questão, vamos colocar assim, ele sai. E a história vai dizer que um grupo de homens vadios encontra Jefté. E ali um grande exército se levanta. Olha como Deus faz o sobrenatural. E não é a lógica humana de que 2 e 2 são 4. Na matemática de Deus, como Deus consegue alcançar o 4, eu não sei. Eu só sei que na matemática de Deus, 2 e 2, para chegar ao resultado de 4, nem sempre vai ser 2 e 2. Talvez vai ser 1 mais 1 mais 1, sei lá. E aí, Jefté ele sai, um grupo de pessoas começam a estar ali com Jefté, une-se a ele, e a história vai dizer que esse grupo o seguia. E agora os seus irmãos que tanto prezaram por essa herança, estavam perdendo. Não ia haver herança, porque os inimigos se levantaram e eles não estavam conseguindo defender essa herança. Agora quem
precisa se levantar para defender essa herança. Quem? Eles têm que abaixar a cabeça e ir até Jefté e dizer: Jefté, lute conosco, porque se você não lutar, nós não vamos ter herança. Olha como Deus faz. Aquilo que era mal aos olhos dos irmãos, aquilo que era ruim aos olhos dos irmãos, aquilo que não era para acontecer nos olhos dos irmãos, foi o que Deus usou para fazer com que a herança desses irmãos ficasse intacta. E aí Jefté poderia se limitar. Jefté poderia ter o seu coração cauterizado. Jefté poderia não desejar. Mas Jefté, como Davi, ele começa a ver um agir de Deus, uma graça de Deus, uma oportunidade de Deus. E nessa oportunidade, Jefté faz com que aquela palavra que até então foi lançada para amaldiçoar, para derrotar, para fazer ele ficar prostrado, ele não dá importância para isso, ele se levanta e declara: eu vou. Mas se o Senhor der a vitória, vai ser o meu nome que vai ser exaltado. Mais ou menos assim. E aí, ele luta, conquista e vence. O porém da vida de Jefté não limitou ele. O porém da vida de Jefté deu forças para ele, para se levantar e avançar e conquistar. E agora a gente vai para Joel. Essa profecia, a igreja que foi lançada para aqueles que creem, para a igreja. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E mostrarei as maravilhas no céu e na terra. E todo aquele, olha só, e o verso de número 32, Joel 2:32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele... Deus não está dizendo A, B, C. E todo aquele que subiu o monte 7 vezes por dia. E aí eu quero que você me entenda. E todo aquele que fizer um jejum de 32 horas. E todo aquele que não. E todo aquele que crer no Filho de Deus. E todo aquele que entender que essa profecia é para você, não importa os poréns da tua vida, não importa talvez a maneira com que você esteja hoje, é para você. E aí eu só abro esse parênteses só mais uma vez, só para explicar isso aqui. Então eu não preciso fazer nada? Não, como eu falei no início. A disciplina não é para que o Senhor habite em nós. O Senhor habita em nós, por isso nós somos disciplinados. Por isso que o Senhor vai dizer: ei, vamos nos disciplinar? Porque eu repito, se não houvesse esse Espírito em nós, quem ia querer ter o desejo de disciplinar a igreja? Se não tivesse esse Espírito falando ao nosso coração da necessidade de mudança, será que a gente iria desejar? Será que a gente ia querer? Será que a gente ia lutar contra a nossa carne? Mas é o Espírito que intercede por nós, que nos ensina,
que nos corrige, que fala ao nosso coração sobre a necessidade do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito que talvez pelas circunstâncias da vida está se apagando, mas que ainda habita em nós. Esse Espírito que talvez está falando, mas por tantas outras vozes a gente ainda não está conseguindo mais ouvir, mas que ainda habita em nós. E está dizendo, se discipline, porque eu quero falar mais profundamente do seu coração. Eu quero que você veja as maravilhas dos céus, as maravilhas da terra. E não é anjo ou demônio, não é sobre isso. Mas é a alegria, as maravilhas de sermos, sabe, encontrados em Deus, achados em Deus. As maravilhas de olhar e ver o Senhor falando conosco, nos revelando a sua palavra. Olha que maravilha, maravilha de chegarmos nesse culto e podermos ser direcionados pelo Senhor e louvarmos com alegria, celebrarmos com alegria. A maravilha de ver essa movimentação que vai chegando toda vez, não sei se vocês já repararam isso, que a gente vai se aproximando de um culto profético, Páscoa, Pentecoste, qual é o nome do outro, Jeová? Tabernáculo, primícias. A gente vai percebendo Deus confirmando uma atmosfera e uma alegria, um ambiente diferente, porque nós estamos trazendo à memória uma ordenança do Senhor. Festa não é só um ato de alegria. Festa é uma ordenança de Deus. Então isso nos representa que Deus, Ele deseja com que o seu povo viva em festa. Quem instituiu as festas? O Senhor. Então também é um mandamento. Ou seja, se alegrar é uma missão que a igreja precisa cumprir. Já repararam que talvez a gente se disciplina em muitas outras coisas, mas a gente não se disciplina em ter alegria, porque festa representa alegria. Quem concorda? Quem faz uma festa porque está triste? Dá um glória a Deus. Não está dando, mas eu vou procurar outra forma, Festa representa alegria, assim como representa uma ordenança do Senhor. Então o Senhor está dizendo para a sua igreja, eu te ordeno a ficar alegre. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e diga, Deus te ordena ficar alegre. Mais uma vez, Deus te ordena a ficar alegre. Então dá um sorriso aí. Dá um glória a Deus. Quantos estão alegres? Aplaudam ao Senhor. Que bom, nossa, que lindo. Fiquei até feliz agora, emocionada. Quantos estão alegres? Aplaudam ao Senhor. Ó! Ficou bom, né, pastor? Assim fica até mais fácil, né? Dá uma emoção. Porém, como ficar alegre? Com a dívida? Porém, como ficar alegre com aquele seu vizinho? Que misericórdia. Porém, como ficar alegre nessa situação? Como? Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas ordem é para ser cumprida. Missão dada é missão? Isso é uma frase do Bolsonaro, né? Ao sangue político correndo na veia aqui. Missão dada é missão? Ordem dadas são para serem? Façam festa. Se alegrem. Quais os motivos? Porque Deus nos resgatou. Deus viu a nossa aflição. Deus está presente. O Espírito habita em nós. O Espírito habita em nós.
E se porventura você ainda tem alguma dúvida, eu faço esse convite, chega na tua casa. Bota as crianças para dormir. Bota o marido para dormir na sala. Aí sim. Entra no teu quarto. Stephanie fala assim, Levi, fica aí com o papai. Porque agora eu preciso de uma confirmação. Senhor, confirma em mim a presença do teu Espírito Santo. Senhor, fala ao meu coração que o Senhor habita dentro de mim. Senhor, não me deixa continuar seguindo nessa dúvida que me corrói por dentro. Essa dúvida que me faz ser melindroso, essa dúvida que me faz ter medo, essa dúvida que não me faz ter a paz. Essa dúvida que corrói o meu interior, confirma dentro de mim. Entra no teu particular com Deus e fala com o seu Senhor. E você acha que Deus não vai te responder? E todo aquele, independente do porém, todo aquele que fizer o quê? Invocar o nome do Senhor, será salvo. E sabe qual é a marca da salvação? Hoje de manhã nós falávamos sobre isso. É o selo. É o Espírito Santo. Eu até me arriscaria a ler Romanos, mas eu não me lembro. Eu sei que está em Romanos. Tu se lembra, Monique? Quem lembra? Quem estava no estudo hoje? Romanos, acho que é 9. Está em Romanos. Ah, Maria Clara anotou. Maria Clara. Oi? Romanos 8, 9. É esse? Vai para o 9. Continua. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, ele nem fala quem é, né? Esse tal aí. Esse tal. Quem é o tal? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Isso aí. Eu não sou esse tal não, gente. Você é esse tal? Não, está repreendido. Obrigado, está repreendido. Então, se você não é esse tal, então o que tem habitando dentro de você? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pertence ao Senhor? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. E declare, eu pertenço ao Senhor. Joel, e todo aquele que me invocar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Receberá o Espírito de Cristo. Pois conforme prometeu o Senhor, olha, mais uma vez, não é mérito humano, é promessa. Repita, não é mérito humano, é promessa. Promessa. E se tem alguém que cumpre as suas promessas, ele é Deus. Ele não é filho do homem para que minta ou se arrependa. Ele é Deus. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E eu não falo isso como autoajuda. Eu não falo isso só para você sentir uma alegria, não. Mas é para que a nossa mentalidade seja transformada e a gente consiga
viver a alegria do Senhor. Muda esse pensamento que te aprisiona. Seja livre dessa corrente que nem te acorrenta mais. Não viva mais daquilo que aconteceu ontem. Receba essa promessa e vive conforme essa promessa. Vive em novidade de vida. Eu vou repetir, não tem mais corrente, igreja. Não tem mais prisão. As velhas coisas se passaram, eis que tudo o Senhor faz novo. E talvez a sua dificuldade, seja qual? Talvez antes do porém, você tinha um estilo de cristianismo. Aconteceu o porém. E Deus já te fez livre, dizendo ao seu coração que isso não mais te aprisiona. Só que talvez você ainda está tentando se encaixar naquele estilo. E Deus está desejoso de te fazer viver o novo. E Deus está desejoso de fazer com que você veja as maravilhas dos céus e da terra. Mas você está tentando entrar naquela velha roupagem. E talvez eu esteja tentando me encaixar naquilo que eu acreditava ser o certo de viver com Deus. Deus nos fez único. E a adoração do seu coleguinha, o estilo de vida do seu coleguinha, não é o seu. Se encontre em Deus. Volta lá no seu quarto, que você saiu, agora você vai voltar de novo. Dá de novo novamente o bebê pro Wesley. E ora ao Senhor. Me ajude a me encontrar. Porque talvez eu possa ter me perdido. Me ajude a me achar de novo, porque talvez eu me perdi. Não existe regras. Mas existe um coração desejoso. No querer, na vontade de Deus. Um coração desejoso e sedento por mais de Deus. A Bíblia vai declarar que quando o Senhor ele se apresenta para Ló, eu sempre uso essa passagem porque eu acho ela fantástica. E os anjos vêm para consumir a cidade e os anjos falam para Ló, Ló, vai para as montanhas e lá você vai encontrar a salvação. Ló, ele vai declarar, ele vai dialogar com os anjos dizendo, não, ali tem uma cidade, eu posso ir para lá? Os anjos falam, pode. E ele vai. Mas não era o querer de Deus. Ló encontra a salvação, Ló é salvo. Mas não foi o querer de Deus. E ali o que acontece? As filhas dele deitam com ele, levanta os povos. Não vou entrar aqui no mérito se o que elas fizeram foi certo ou errado, porque tem toda uma história. Mas o fato é de que o Senhor foi bem claro. É para as montanhas. Não é do nosso jeito. Não é da nossa maneira. Senhor, me ajuda a ter um coração disciplinado, atitudes disciplinadas. Mas, meu Senhor, me ajude a me encontrar aqui, talvez na bagunça do meu dia a dia. Senhor, eu estou tentando orar à noite, mas eu não estou conseguindo. Qual é o horário que eu consigo?
Senhor, eu estou tentando fazer dessa maneira, mas não estou conseguindo. Me ajuda. E esse Espírito que habita em nós, igreja, ele nos ajuda. Mas a gente precisa crer que ele habita. A gente precisa dar um crédito. A gente precisa dar ouvido às profecias. E todo aquele que me invocar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar.